Bom, gente, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso Gazeta Entrevista, do meu e do seu Gazeta Entrevista. Lembrando você nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso WhatsApp 9989-1042, que é o mesmo do Gazeta Alerta. Então você manda a sua mensagem, participa do programa também aqui com a gente, tá bom? Agora, neste bloco, eu vou conversar com o Evandro Valente, ele que é governador do Rotary. E não dá para falar no Rotary e não falar em George Pinheiro. Perdemos George Pinheiro agora o ano passado, porque a história aqui no Acre do Rotary se confunde também com a história dele e da sua família. Evandro Valente, bem-vindo, querido, aqui. Você que é o governador do Rotary, não é isso? É isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade que a gente tem aqui na TV Gazeta de poder falar um pouquinho do Rotary Internacional. Uma grande alegria. O Rotary, a gente sabe, né, há muito tempo que desenvolve muitas atividades. Eu queria que você falasse um pouquinho da instituição. A gente ela é muito antiga, ela vem se modernizando também, passando por todo esse processo que as instituições estão passando, né? Exatamente. É uma pergunta muito interessante que você está fazendo, porque o Rotary ele é uma entidade centenária, né? Ele surgiu em 1905, com 4 pessoas. E o que tinha em comum essas pessoas? O que eles tinham em comum era a vontade de servir e a amizade. Então, em cima desse pilar, né, dessa dualidade de amizade e serviço, foi que o Rotary surgiu. Passado todo esse tempo aí, 118 anos, hoje nós estamos presentes em 220 países e regiões e contamos com um exército aí de 1.400.000 rotarianos que a cada ano empregam horas voluntárias para impactar a vida das pessoas no mundo inteiro. Voluntárias, né? Voluntárias. Voluntárias. Surgiu aonde? Qual foi o país? Foi nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Sim. Na cidade de Chicago. Exato. Em 1905. 1905. Olha aí, gente, para você que não conhece 118 anos atrás. Aqui no Brasil, quando é que chegou, quando é que foi criado aqui? Aqui no Brasil, no ano passado, nós completamos 100 anos de existência e o primeiro clube foi fundado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Há 100 anos. Então, de lá para cá, nós já alcançamos uma marca de 54.000 rotarianos e nós temos no Brasil mais de 5.000 clubes de Rotary. O Rotary, ele tem uma preocupação notadamente com a questão social, né? Uhum. A gente percebe que existe esse mecanismo também de cuidar ou de propor projetos e participações em muitas áreas, inclusive do meio ambiente, né? de outras áreas da saúde, da educação, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho dessas atividades do Rotary. Isso. Uma coisa bem importante que vale a pena frisar é que o Rotary ele não é uma entidade, vamos dizer assim, que faça trabalhos sociais de maneira que as pessoas se acostumem com isso. O grande objetivo do Rotary é fazer um trabalho de longa duração, né? A gente faz determinados projetos que são sustentáveis e a partir do início desses projetos, a comunidade ela pode desenvolver isso sozinha. Então, a gente entra naquela máxima que a gente não gosta de dar o peixe, né? O caniço. A gente ensina a pescar. Bom. E entre as áreas que a gente atua, o Rotary ele tem uma estratégia não local, apesar de que o local tem as suas próprias estratégias. Mas as grandes estratégias do Rotary elas são globais. Então a gente trabalha muito fortemente a respeito da prevenção de doenças, a gente trabalha no desenvolvimento econômico das comunidades, a gente tem um olhar muito específico para a questão do idoso e da criança, a gente trabalha muito fortemente na educação, como você mesmo falou, e a gente tem um olhar já há aproximadamente uns 50 anos muito focado no meio ambiente, porque a gente entende que este é um dos grandes problemas da humanidade. E dentro desse processo, até um pouquinho antes disso, a gente olhava muito para a questão da água, que constitui-se hoje um dos maiores problemas também da humanidade. Então perceba
que você tem aí um leque bastante integrado de coisas que o Rotary se propõe a fazer aonde quer que ele esteja. Nessa questão do meio ambiente, a gente está no estado aqui da Amazônia, eu queria que você citasse algum exemplo dessa atividade desenvolvida pelo Rotary aqui. Olha, excelente pergunta. Vamos para as coisas assim mais simples, né? Por exemplo, existem várias ações em clubes dentro da Amazônia, por exemplo, para limpar rios que são congestionados com material tóxico. Então a gente faz isso em muitos lugares. Uma outra coisa também super importante, feita em todos os estados, né, onde a gente tem abrangência, isso eu estou falando especificamente aqui, mas você pode copiar para os outros lugares onde o Rotary atua, ele trabalha exatamente assim, plantação de árvores. A gente tem um trabalho muito grande, inclusive aqui mesmo em Rio Branco, nós temos uma área onde nós plantamos árvores e elas estão se desenvolvendo, então daqui a pouco vai ter aí resultados interessantes para Rio Branco. E um outro ponto que a gente trabalha também muito fortemente é a questão do esclarecimento. Os rotarianos fazem comissões e vão em escolas, né, onde os alunos ali estão tanto na questão, na parte do ensino básico quanto no ensino mais avançado, e a gente presta esse serviço de esclarecimento de como essas pessoas precisam atuar junto ao meio ambiente a fim de não degradá-lo. O Rotary também, ele sempre realiza atividades sociais, né? Sim. Final de ano, tem Sim. toda aquela atividade, época de Natal, de Ano Novo e tal, tem essa atividade. Né? Sim, nós temos algumas atividades assistencialistas, mas o Rotary não é assistencialista. A gente trabalha muito nesse ponto como sendo um degrau inicial para o desenvolvimento de um trabalho maior. Então a gente entende que em determinados momentos é importante você entrar com uma ação que vá resolver um problema básico que ainda não foi resolvido. Que é o momento. É o momento. A comida, por exemplo. Exatamente. Né? Porque eu não posso chegar lá e falar de uma coisa no nível 2 se o nível 0 não está satisfeito. Então o Rotary entende isso e faz um assistencialismo, mas com base num desenvolvimento lá na frente para que aquilo não volte a acontecer. A gente tenta evitar isso o máximo possível. Para evitar aquele círculo vicioso, exatamente, né? Que a gente pode, que os governos usam muito, inclusive, que é a questão, né, de doação de cesta básica, que aquela pessoa isso. 10 anos, 20 anos, e ela não encontra o seu caminho, né, do autossustento, do desenvolvimento que ela pode ter, e que é uma oportunidade que todos devem ter. Exato, verdade? É isso mesmo. Esse é o ponto, é um dos pontos que a gente se preocupa muito. Estou percebendo, Evandro, você está deixando bem claro, Evandro, conversando com ele, governador do Rotary, que é essa questão, o Rotary, ele não é assistencialista. Então é muito importante que ele trabalha num processo a médio e longo prazo para o desenvolvimento humano, né? Integral, inclusive. Exatamente. Na área de esporte tem atuação? Temos bastante atuação. Inclusive eu tenho Rotary Clubs que são formados por profissionais de educação física. Essas pessoas fazem ações voltadas para o desenvolvimento do esporte. Eu tenho pelo menos no distrito 6 eventos anuais de corridas e todas elas sempre abordando temas voltados para a saúde e também para a questão da paralisia infantil, que é uma das grandes bandeiras do Rotary hoje a nível mundial. Sobre paralisia infantil, a gente vê no Brasil, inclusive, a redução do teto de vacinação. Das famílias, da redução da vacina da polio. As famílias não estão levando seus filhos, é uma coisa extravagante e preocupante, né? Não é, Evandro? Exatamente. E sobre esse item, é até importante a gente falar que muita gente desconhece o papel que o Rotary vem desempenhando desde 1985 na erradicação da polio a nível de mundo, tá? Quando o Rotary abarcou esta campanha mundial, nós tínhamos 185 países endêmicos. Era uma média de 300 mil pessoas infectadas por ano. Nossa. Então você imagina, as pessoas que chegaram a ver isso, e talvez muitos de nós hoje, a nossa negligência em participar do processo de vacinação, talvez seja levado pelo fato de não terem vivido os horrores que a paralisia infantil causava. As pessoas viviam dentro de cilindros de aço para poder respirar. E muita gente ficou paralítica. Então imagina, você está em um ano onde você tem uma média de 300 mil pessoas infectadas,
né? E o que seria do futuro dessas pessoas? Foi exatamente nesse ano que o Rotary entrou e abarcou esse projeto de uma forma mundial. Passado todos esses anos, a gente conseguiu, juntamente com outros parceiros, porque o Rotary sozinho não conseguiria fazer isso, mas ele foi o regente de todo esse processo, foram investidos mais de 12 bilhões de dólares nesse processo de eliminação da polio. Hoje, nós temos 2 países endêmicos e 6 pessoas contaminadas, justamente nos países onde a gente tem maior dificuldade de atuar por questões religiosas, tá? Mas a gente acredita que em breve a gente elimine. Então eu gostaria de aproveitar a audiência do programa e se você que está me ouvindo, quando houver as campanhas de vacinação contra a paralisia infantil, por favor, leve os seus filhos, levem as pessoas que precisam ser vacinadas, porque isso vai ajudar muito a gente a não voltar a viver aquilo que a gente já viveu, os horrores da época em que a paralisia infantil tinha uma grande atuação no mundo. Né? Até hoje a gente vê muitas pessoas que ficaram com as sequelas, né, da paralisia infantil. Isso pessoas mesmo. que estão no judiciário, no executivo, no legislativo e também nas universidades, nas escolas, né? Mas, Evandro, você falou em distrito, né? Para as pessoas assim que nos assistem, eu queria que você explicasse, para a gente finalizar, como é que se organiza o Rotary, como é que funciona. Você é governador de um distrito, o George era governador também, né? Explica para a gente aí melhor. Essa questão organizacional do Rotary ela é muito interessante. E é bom a gente frisar uma coisa, o Rotary é uma das organizações mais bem administradas do mundo. Para ser bem simples, nós temos 3 níveis de organização e administração. O Rotary Internacional, que engloba todos os clubes do mundo. Embaixo do Rotary Internacional tem os distritos. Distrito é uma porção geográfica que pode abranger um bairro, uma cidade, um estado, uma região inteira. No nosso caso, especificamente, nós temos 48,7% de toda a área geográfica do Brasil, que é composta por esses 6 estados, né, da região norte, só tira Tocantins disso aí. Então esta é a minha área de atuação e foi a mesma área de atuação do George. Sim. Ele foi também governador desse mesmo distrito. E na época dele, existia muito mais dificuldades, né? Porque você não tinha os meios de transporte e a comunicação que a gente tem hoje. Então, hoje para mim é muito mais, vamos dizer assim, é menos complicado, tá? Sim. Mas o Distrito 4.720, ele abarca, ele então sim é composto por Rotary Clubs. Os Rotary Clubs, dentro de um processo de desenvolvimento, eles sim é que fazem o Rotary acontecer, né, dentro de toda essa estrutura. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pela excelente entrevista, pelos esclarecimentos. Evandro, governador do Rotary, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de todos vocês e a sua gentileza em nos receber. Muito obrigado também. Gente, ficamos por aqui em nome de Verágua, que patrocina o nosso programa Gazeta Entrevista. Até amanhã. E amanhã, nosso entrevistado é o coordenador do programa de desenvolvimento ou programa de campanha de governo do Marcos Alexandre, João Correia. Esperamos você.